Abra comigo, por favor, em Lucas capítulo 22. Olhe só o versículo 10. Lucas 22, versículo 10. Se você puder ficar de pé, faça isso em reverência à palavra de Deus, só mais esses minutinhos enquanto eu leio esse texto, que diz assim: E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. Amém? Vou ler de novo. E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Agora eu vou ler e quero ouvir todo o povo da Paz e Vida, sede estadual de Natal, Rio Grande do Norte, repetindo em seguida, bem alto e bem forte. Você que está em casa, pode repetir conosco também. Vamos lá? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Você acredita que Jesus deu essa ordem? Quem crê que ele disse isso? E você vai entender o que Jesus quis ensinar, qual é o código por trás dessa informação. Há uma revelação profunda nessa palavra aqui hoje. Você que crê que Deus vai falar conosco, desocupe as mãos agora, põe a Bíblia no assento e juntos vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra do nosso Deus. Vamos aplaudir muito. Aplauda, e enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, aplauda e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh Pai querido e Deus amado, Deus santo, bendito e verdadeiro, a tua palavra será pregada. Quem está aqui não veio para ouvir o homem. Quem está em casa assistindo também não quer ouvir o homem. Todos querem ouvir a tua voz, a tua palavra. Então que eu diminua, que o Senhor cresça. Envie a tua palavra santa com poder, unção e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Deixe o celular agora no modo avião. Evite agora andar, conversar. Preste total e absoluta atenção à palavra de Deus. O Senhor Jesus, naquela semana de Páscoa, fez uma verdadeira maratona. Ele entrou e saiu de Jerusalém 7 vezes. Numa mesma semana ele fez essas 7 vezes, indo e voltando. Ele entra na cidade de Jerusalém, volta para o jardim do Getsêmani, entra de novo em Jerusalém, dorme no Getsêmani. Jesus, quando estava na Galileia, ele ficava em Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro. Mas quando Jesus não estava em Cafarnaum, então ele acampava, ele dormia ao relento, no jardim do Getsêmani, que é um jardim que ficava ali no Monte das Oliveiras. Fica, né? No Monte das Oliveiras. Só que está chegando a Páscoa, e todo judeu tem uma ordem de celebrar a Páscoa. A Páscoa foi uma festa estabelecida por Deus, e todo judeu tinha que participar. Jesus, sendo judeu, tinha que participar. Nunca deixou de participar da Páscoa. Só que aquela Páscoa é diferente.
porque aquela será a última Páscoa de Jesus. A última. Jesus sabe que ele está na sua última semana de vida, amados. Ele sabe o dia, a hora e a maneira como ele irá morrer. Nada é uma surpresa para Jesus, ele sabe de tudo. E você acha que Jesus estava como, hein? Se você soubesse exatamente que irá morrer amanhã, e você soubesse o jeito como você morreria, como é que você estaria um dia antes? Jesus estava na penúltima noite de vida dele. Ele sabia como é que ele iria morrer. Mas por incrível que pareça, nesse momento antes da ceia, depois da ceia sim ele vai ficar muito angustiado, mas nesse momento antes da ceia, Jesus está super animado, super motivado. Eu acredito até que ele acordou naquele dia pensando: hoje vai ser um dia inesquecível, hoje vai ser um dia maravilhoso, porque naquele dia, a ceia da Páscoa, que era um mistério, o judeu celebrou a Páscoa por séculos e nunca entendeu de verdade o real significado de tudo aquilo. Mas naquela Páscoa, o véu será tirado e aquilo que era oculto vai ser revelado. Jesus está muito animado. Ele vai participar da última Páscoa e vai inaugurar a celebração mais importante, a cerimônia mais importante da humanidade. E qual é a cerimônia mais importante da humanidade, você sabe? É a Santa Ceia do Senhor. E a cidade de Jerusalém, naquela semana, ela estava assim de gente, assim, olha, imagine que todo o povo de Israel foi para a Páscoa, na mesma cidade. Imagina se todo o povo do Rio Grande do Norte viesse para Natal, numa vez só, imagina, como é que ia ficar isso aqui? Jerusalém estava assim, intransitável de tanta gente. Jesus, naquele momento do seu ministério, ele estava sofrendo muita perseguição. Tinha muita gente querendo a cabeça dele, então ele não podia mais aparecer em público, porque era muita gente querendo matá-lo. Jesus não podia celebrar a Páscoa num lugar conhecido, porque se ele fizesse isso, os inimigos dele iriam até lá. E você sabe que no grupo de Jesus havia um traidor, e esse traidor já tinha sido cheio por Satanás, o diabo já tinha entrado nele. Então se Jesus dissesse assim para os discípulos: olha, nós vamos participar juntos da Páscoa em tal lugar. Se Jesus falasse abertamente, sabe o que iria acontecer? Judas iria ouvir, iria dizer: vai ser em tal lugar, Jesus, a Páscoa? Isso, em tal lugar. Ele ia virar as costas e ia fazer o quê? Ia contar para os romanos: olha, vocês podem ir pegar Jesus em tal lugar, porque ele vai estar lá celebrando a ceia com os discípulos. Vai ser a hora ideal para vocês pegarem ele. Então é por isso que Jesus não revela: nós vamos cear em tal lugar. Ele não diz, porque ele quer celebrar aquela ceia, ele quer muito. Ele não pode perder esta chance, porque não vai ter outra oportunidade de participar com os discípulos dessa ceia. Mas chegou a hora da ceia e os discípulos perguntaram: e aí, Senhor? E a ceia da Páscoa? Onde o Senhor quer que a gente separe, que a gente prepare a ceia? Veja aqui comigo o versículo de número 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que se importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Qual foi a pergunta dos discípulos? Onde? Eles querem saber o lugar. Onde queres que preparemos? Mas Jesus pode falar o lugar, minha gente? Pode? Não.
Se Jesus falar, vai ser em tal lugar, o Judas vai ouvir e vai contar para os romanos que vão ir lá e vão prender Jesus e vai acabar com tudo e não vai ter ceia. Então Jesus, na sua infinita sabedoria, planejou tudo. É por isso que eu amo esse Deus, porque Ele já tem tudo planejado. A mente de Deus é surpreendente. Jesus chamou os 2 discípulos dele, Pedro e João, e falou para eles assim: vocês querem saber onde vai ser a ceia? Vocês vão fazer o seguinte, entrem em Jerusalém, e aí vocês vão ficar de olho, que vocês vão achar um homem com um vaso de água na cabeça ou no ombro, levando assim, olha. Quando vocês virem esse homem com um vaso de água, não falem nada, sigam o homem. Na casa que ele entrar, vocês entrem. E entrando na casa, vocês vão dizer para o dono da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de cear com os meus discípulos. E eu fico me colocando no lugar daqueles 2, né? Era cada fria que Jesus botava eles. Imagina como é que você sai num lugar como Jerusalém, numa época de festa, cidade lotada, procurando um homem com um vaso de água na cabeça. E o mais interessante é que Jesus falou: ali vai ser a ceia. Ele não deu dinheiro, Ele não deu pão, Ele não deu vinho, Ele não deu cordeiro, Ele não deu nada. Ele falou: é lá que a gente vai cear. Ele não falou nada. O que eles vão comer? O que eles vão beber? Os discípulos ficaram com vontade de questionar, mas não cabe ao servo questionar o Senhor, né, gente? Ao servo cabe o quê? Obedecer. Então os discípulos disseram: sim, Senhor, pode deixar que nós vamos fazer isso. Viraram as costas e pensaram assim: quero ver agora como é que nós vamos fazer para achar um homem com vaso de água. E quando eles entraram em Jerusalém, você faz ideia do que eles viram? Eles viram centenas de pessoas na rua andando com vaso de água na cabeça. Por quê, pastor? Porque era Páscoa, e em todas as casas onde a Páscoa seria celebrada, tinham que levar água para purificação. Então todo mundo estava levando água. Era mas muita gente levando vasos de água. Aí os discípulos ficaram doidinhos, né? E agora? Mas Jesus falou que era para a gente seguir um homem com um cântaro de água. Vamos atrás daquele ali? Aí eles iam. Quando eles olhavam direito, diziam: não, aqui é uma mulher. Jesus falou que era um homem. Aquele ali, vamos lá, seguia o outro. Não, esse aqui também é mulher. Aqui, ali na frente, não, também era uma mulher. Para todos os lados onde eles olhavam, eles viam pessoas levando cântaros de água, mas sempre eram mulheres. Até porque essa tarefa de tirar água do poço, levar água na cabeça, sempre foi uma tarefa feminina. Você vai lá para o Antigo Testamento, quando Jacó se encontrou com Raquel a primeira vez, o que a Raquel estava fazendo? Tirando a água do poço para dar de beber ao rebanho. No Novo Testamento, em João capítulo 4, Jesus está conversando com uma mulher que está junto ao poço tirando água. Então essa missão de levar água sempre foi de mulheres. Só que no meio daquela multidão, os discípulos encontraram apenas um homem levando um vaso de água. Somente um. E esse era o código. Eles iam ver muitas pessoas com água, com vasos de água, mas sempre mulheres. Eles só viram um homem. Então quando eles acharam aquele único homem levando a água, pensaram: só pode ser ele, até porque não tem nenhum outro. Vamos seguir. E aí Pedro e João foram seguindo o homem. Não falaram nada, que Jesus não mandou falar nada com o homem da água. Jesus mandou seguir. Então eles foram seguindo o homem da água. Foram seguindo, o homem virava, eles viravam. O homem descia a rua, ele descia. O homem subia, eles subiam. Até que o homem foi se aproximando de uma casa linda, muito grande e imponente, daquelas que chamava a atenção. E quando o homem com um vaso de água entrou na casa, sabe o que o Pedro e o João fizeram? Entraram junto. Você teria coragem de entrar numa casa de alguém que você não sabe quem é o dono, num lugar que você nunca foi, não foi convidado, nem nada? Você teria coragem? Pois os discípulos tiveram que tomar coragem e ir. E pensaram um para o outro: vamos tomar uma surra aqui dentro, já preparem.
Mas entraram. E o homem do vaso não dizia nada. Nada. Ele percebeu que estava sendo seguido, mas não falou nada. Ele viu Pedro e João entrando, não falou nada. Quando Pedro e João se viram diante do dono da casa, era fácil de saber, porque era um homem muito bem vestido, de imponência a aparência dele. Pensaram, isso aí deve ser o dono da casa. E perguntaram assim, o senhor é o dono da casa? E o homem disse, sim, sou eu. Que nós somos discípulos de Jesus e a gente veio trazer um recado. Aí eles disseram exatamente o que está escrito aqui no verso 11. O mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Eles falaram a frase que Jesus mandou falar e ficaram pensando, se der errado esse homem vai mandar agora a gente para fora a socos e pontapés. Só que ao invés de expulsar os dois discípulos, o dono da casa disse, sim, pois não, pode me acompanhar. E o Pedro e o João olharam para o outro, deu certo, vamos lá, vamos ver. O homem levou os dois discípulos, gente, até um lugar enorme. Quero que você imagine uma casa muito grande, com uma área de lazer muito grande. As casas hoje em dia têm esses espaços, alguns lugares chamam de área gourmet, alguns chamam de varanda, os apartamentos chamam de cobertura, né? Lá na roça chama de quintal mesmo, né? Mas lá na época de Jesus, as casas que tinham esses espaços, que geralmente ficavam na parte mais alta da casa, esse local chamava-se de cenáculo. Esse cenáculo era tão grande, só para você ter uma ideia do tamanho, que em Atos capítulo 2 diz que houve a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. O lugar era exatamente esse cenáculo. E quantas pessoas tinham lá no dia de Pentecostes? Cerca de 120 pessoas. Então me diga aí, o lugar era grande ou não era? Era grande. Os discípulos ficaram maravilhados com o que eles viram ali. Que casa enorme, que casa bonita. Mas quando o homem que os trouxe mostrou a mesa, aí é que os discípulos ficaram ainda mais impressionados. Você quer saber o que tinha na mesa da ceia de Jesus? Quem quer saber o que tinha naquela mesa? Anota aí que eu vou te contar tudinho que tinha naquela mesa. O que os discípulos viram, você vai ver agora. Eu quero que você veja agora com os olhos da fé, porque já já eu vou te trazer o significado espiritual de cada coisa que tinha naquela mesa, porque nada estava lá por acaso. Primeira coisa que os discípulos viram, eles viram bacias com água. E para que era água? Para purificação. Sempre que tinha uma festa, a purificação era feita, lavava-se as mãos, lavavam-se os pés de cada convidado da festa. Então as bacias com água estavam lá, os discípulos viram. Olhando para a mesa, os discípulos viram que ali havia um cordeiro. Anote aí, a segunda coisa que tinha na mesa, um cordeiro. E esse cordeiro que estava na mesa, já estava todo preparado. Ele já estava assado. Era um cordeiro sem sangue, porque o judeu não come carne com sangue, isso é proibido pela palavra de Deus. O comer carne com sangue até hoje é proibido. E os discípulos viram aquele cordeiro, já estava prontinho, tudo preparado. Eles saíram preocupados, né? Como é que a gente vai fazer com essa ceia, se Jesus não deu dinheiro, não deu comida, não deu nada, Ele só mandou a gente ir para um lugar que a gente nem sabe onde é. Mas quando eles chegaram lá, tudo já estava preparado, gente. Você tem que aprender a confiar em Deus, porque enquanto você está pensando em ir, Jesus já foi, já preparou tudo, a coisa já está lá pronta. Aí eles foram olhando a mesa e viram que próximo ali do cordeiro, que já estava assado, pronto, que já estava preparado, sem sangue, do lado tinha algumas taças com vinho. O vinho que eu digo para você é o suco, né? O suco de uva. O judeu não chama nada de suco.
toda bebida de uva para eles é vinho. A gente aqui é que faz essa distinção, isso é suco, isso é vinho, para eles tudo é vinho. E ali tinha o vinho na mesa. E os discípulos foram olhando, o vinho também está aqui. Olharam para a mesa e viram que do lado do vinho tinha pão, o pão sem fermento, também chamado de pão asmo, ou pão ázimo. Esse pão é parecido com o pão sírio, que vende em algumas padarias, é um pão bem fininho assim, redondo, né? Esse era aquele tipo de pão. E já estava lá, pão sem fermento. Eles foram conferindo, esse homem aí preparou direitinho, hein? E olhando mais, eles viram que além do cordeiro, além dos cálices com o vinho, além do pão sem fermento, tinha naquela mesa também ervas amargas. Anote aí, ervas amargas. Na Páscoa do judeu é uma ordem que tem que comer ervas amargas para lembrar da amargura da escravidão no Egito. Quando Deus estabeleceu a ceia da Páscoa, Ele falou, coloca ervas amargas aí, porque quando vocês comerem, amargar a boca, vocês vão lembrar de como era amarga a vida de escravos no Egito. E além disso tudo, eles olharam para a mesa e viram lá na ponta que tinha muita coisa gostosa naquela mesa, gente. Tinha leite, tinha mel, tinha queijos, tinha frutas diversas daquela região, um verdadeiro banquete. Deixa eu te lembrar que era a casa de um homem rico, e o homem rico preparou a ceia para Jesus. Se você tivesse a oportunidade de receber Jesus na sua casa, com os discípulos dele para uma ceia, e você fosse uma pessoa muito rica, quem aqui ia caprichar no banquete? Levante a mão quem ia caprichar. Pastor, mesmo que eu não fosse rico, eu ia caprichar assim mesmo. Pois o homem aqui era rico. Então ele fez uma mesa assim de tirar o fôlego. Era uma coisa linda. E os discípulos viram e ficaram maravilhados. Pouco tempo depois, chega a hora da ceia, e vem Jesus, e vem os discípulos, e vão cear ali. Bem, quem é esse homem dono dessa casa? O homem dono dessa casa é um anônimo. A gente não sabe quem é. Alguns estudiosos da Bíblia insistem na teoria de que ele era o pai de João Marcos. O Marcos que tem o evangelho aqui com o seu nome. Mas isso é apenas uma conjectura, não há nenhuma convicção, nenhuma afirmação de que seja de fato o pai de Marcos, o dono da casa. O que a gente acredita? A gente acredita que esse homem rico era um discípulo de Jesus. Jesus não tinha só os 12 discípulos, tinha muita gente de Jerusalém, de todo Israel, que acreditava em Jesus, que gostava do ministério de Jesus, que admirava Jesus em todas as camadas da sociedade. Você vê que quando Jesus morreu, quem foi que sepultou Jesus? Um senador. Quem foi que retirou o cadáver de Jesus? Um membro da Suprema Corte. Então Jesus tinha também discípulos na classe alta. E esse homem era um deles. A gente não sabe o nome dele. Não sabemos. Pastor, e me diga, quem era o servo que levou o vaso de água, que foi o código, entenda, o homem com vaso de água era um código para levar os discípulos até o lugar certo. Quem entendeu isso já? Você já entendeu isso? Por que era um código? Porque só quem levava água eram as mulheres. Então quando os discípulos viram um homem levando um cântaro de água, pensaram, só pode ser ele. E de fato era. Mas quem é esse homem? Também não sabemos. Esse homem também é um anônimo. Agora olha que coisa fantástica. Apesar de serem dois anônimos, que a gente nunca vai saber o nome deles, só lá na glória que a gente vai saber, esses dois anônimos participaram do evento mais importante da história da humanidade. Foram protagonistas do momento mais maravilhoso da história.
Às vezes, amados, a gente vê uma pessoa anônima, desconhecida, e não damos importância para ela. Mas a verdade é que Deus exalta quem quer, Deus dá honra a quem quer. E a palavra deu essa honra para esses dois homens anônimos. Você vê como Deus trabalha, né? Agora, eu quero ler com você aqui em Lucas capítulo 22, o momento em que a ceia já começou, Jesus já está à mesa com os discípulos. Venha comigo até o versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus deixa claro que ele estava empolgado. Ele deixa claro que ele estava animado, que ele queria participar daquela ceia. E eu posso dizer a mesma coisa hoje. Jesus está muito animado de participar dessa ceia aqui comigo e com você. Quem também está muito animado de ter vindo aqui hoje? Jesus está dizendo: eu desejei muito comer essa ceia convosco. Quem também estava desejando muito participar dessa ceia? Aí Jesus come a Páscoa com os discípulos, que era o protocolo que todo judeu tinha que seguir. Mas depois, olha o que ele faz. Versículo de número 19. E tomando o pão, lembra que lá na mesa tinha pão? Pão ázimo, pão sem fermento? E tomando o pão e havendo dado graças. E eu quero que você grife aí onde está escrito que ele deu graças quando tomou o pão. Eu não posso ler isso aqui e deixar passar batido. O que o pão da ceia representa? Alguém aí sabe? Alguém sabe? Pode falar bem alto. O que representa o pão da ceia? O corpo de Cristo. E por que o corpo é partido? Por quê? Por que o pão é partido? Para representar o sofrimento do corpo de Cristo. O momento em que o pão está sendo partido, aquilo ali é um símbolo do corpo de Cristo sendo ferido, machucado, despedaçado. Amados, Jesus sabe tudo o que vai acontecer com ele. Ele sabe o quanto ele vai apanhar, ele sabe o quanto que ele vai ser açoitado, ele sabe o tanto que vai doer, ele sabe o tanto que ele vai sangrar, mas mesmo assim ele levanta aquele pão que representa o seu corpo e ele dá graças. Quem poderia dar graças pelo próprio sofrimento? Faz sentido isso? Não faz sentido, gente. Quem daria graças pela sua própria dor? Ele está diante do pão que representa o seu corpo, que vai ser machucado, que vai ser ferido, mas ele está dando graças. Como é que entende esse Deus? Ele não está triste, revoltado, chateado, não. Ele está feliz, dando graça. Sabe por quê? Porque mesmo sabendo que vai doer, mesmo sabendo que ele vai sofrer, ele está olhando lá na frente, está vendo o fruto do seu trabalho. Ele está vendo a grande obra de salvação que aquele sacrifício vai realizar por toda a humanidade. Vamos aplaudir a ele. Ele dá graças porque ele sabe que o seu sofrimento é a nossa salvação. E havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Eu não quero dar uma de professor de português para você, mas é que a leitura tem que ser feita com interpretação. Quando diz aqui, é dado, nós temos dois verbos. O verbo ser e o verbo dar. O verbo ser está aqui com a palavrinha é. Aqui do lado de é, você pode escrever se quiser. O verbo ser está no presente do indicativo. E esse modo verbal, presente do indicativo, indica uma ação que está acontecendo no momento em que se fala. Então, quando é que está acontecendo o sacrifício de Jesus? Quando é? No momento em que ele pega o pão e diz: isto é o meu corpo,
que é dado. Ele não diz, isto é o meu corpo que será dado no futuro. Ele não está dizendo, isto é o meu corpo que foi dado no passado. Ele está falando, isto é o meu corpo que é dado. O sacrifício está acontecendo ali. A ação está acontecendo ali. O verbo dar aparece aqui da forma de dado. Isto é o meu corpo que por vós é dado. Aqui o verbo dar está no particípio. O que é o particípio? É um modo infinito do verbo. É isso. Então, o sacrifício de Jesus, amados, é um sacrifício eterno, infinito. Enquanto a humanidade durar e alguém crer no sacrifício de Jesus, alguém será salvo pelo sacrifício de Jesus. Esse sacrifício nunca vai perder a validade. Quem está me entendendo até aqui? E depois que ele partiu o pão e deu para os discípulos, ele pega agora o cálice com suco de uva. Versículo 20, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Quando ele fala em testamento, ele está falando em aliança. E na ceia de Páscoa se celebrava a primeira aliança de Deus com a humanidade. E a primeira aliança de Deus com a humanidade era feita baseada no sacrifício de animais. A pessoa que queria perdão de pecados, ela tinha que sacrificar um animal inocente para, através daquele sangue inocente sendo derramado, receber o perdão. Só que Jesus não está matando um animal, está? Sim ou não? O cordeiro que estava na mesa, eu falei para você que ele já estava morto e assado, não tinha uma gota de sangue lá. Jesus pega aquele cálice e diz, esse cálice é o sangue da nova aliança. Eu estou fazendo agora uma nova aliança. A humanidade agora vai ser perdoada, não mais com sangue de bodes, de carneiros, de ovelhas, mas a humanidade agora vai receber o perdão com o sangue precioso do Cordeiro Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a ceia que o Senhor Jesus celebrou com seus discípulos. E agora eu vou te dar uma interpretação de tudo que tinha naquela mesa. Lembra da mesa? A primeira coisa que os discípulos viram na mesa foi o que mesmo? Alguém lembra? Bacias com água. E para que era a água? Vocês estão muito ligados na mensagem, hein? Parabéns. Para purificação. Ótimo. Você já sabe que é para quê? Para lavar a mão, para lavar os pés antes de comer. Agora traz isso para o mundo espiritual. Antes de ir para a ceia com o Senhor, todos nós temos que passar pela água da purificação. E o que é a água da purificação? Que nos possibilita estar à mesa com o Senhor, é o batismo nas águas. Aquela água da purificação representa o batismo nas águas. Nós na Paz e Vida seguimos a palavra e batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo todos aqueles que creem. E só damos a Santa Ceia para aqueles que já se submeteram ao batismo. Por quê? Porque ninguém vai para a ceia antes de passar pela água da purificação. Então, se você que está aqui já passou pela água da purificação, glorifique a Deus por isso. Você já está capacitado, você já está apto para participar da ceia. Pastor, eu não passei ainda pela água da purificação, eu ainda não fui batizado, então você precisa ser. Fique ligado, porque estamos agora em julho, em setembro vamos ter batismo, e aí você passa pela água da purificação, que é o batismo. O que mais que tinha naquela mesa? Cordeiro. E o que o cordeiro representa? Um dia João Batista apontou para Jesus, isso está escrito em João capítulo 1, verso 29, e disse assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então aquele cordeiro na mesa da ceia representava quem? O próprio Jesus. O cordeiro não tinha sangue,
Mas do lado do cordeiro estava o quê? As taças com o vinho. E o que aquele vinho representava? O sangue do cordeiro. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus, amados, entendam, foi o preço pago por Deus. Põe na tela para mim 1 Pedro 1,18. Eu vou pedir para pôr na tela que é difícil de achar. Põe aí na tela para mim, 1 Pedro 1,18. Deus, para te comprar, não pagou com ouro, não pagou com prata, não pagou com a maior e mais valiosa moeda, não pagou com pedras preciosas. Olha o que diz aqui: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso, o que, igreja? Sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue na mesa era o quê? O preço que Deus pagou pela nossa salvação. Levante a sua mão direita e diga: eu fui comprado por Deus. Diga: Ele pagou por mim com o sangue precioso de Jesus. Se alguém um dia disser para você que você não tem valor, não acredite. Se o diabo alguma vez disse na sua mente: olha, tira a sua vida porque a sua vida não vale nada. Se alguém um dia olhou para você e disse assim: você é um nada, você é um ninguém, você não vale nada, não acredite. É mentira do diabo. Você tem tanto valor que ouro e prata não era suficiente para pagar o preço da tua redenção. Deus foi lá e pagou com o sangue, e não qualquer sangue, o único sangue sem pecado que existiu nesse mundo. Olha o valor que você tem. Aleluia. O que mais que tinha na mesa? Pão. Pão sem fermento. O que aquele pão representa? Aí ficou fácil, né? O próprio Jesus pegou o pão e disse: isto é o meu corpo. Então o pão sem fermento representa o corpo de Jesus sem pecado. Você tem que crer que Jesus nunca pecou. Porque tem muitas teorias, muitos filmes, muitas lendas, muitas histórias caluniosas sobre Jesus. Infelizmente, as pessoas estão perdendo o temor de Deus e cada vez mais estão zombando daquilo que é santo. Todo fim de ano agora virou moda, todo fim de ano agora é um filme diferente, escarnecendo mais o nome de Jesus. Você não precisa nem assistir, mas você já ouviu falar que estão fazendo isso por aí, né? Já ouviu falar? Que estão fazendo filmes todo fim de ano escarnecendo de Jesus. Carnaval então, todo carnaval agora virou bagunça. Todo carnaval querem fazer carros alegóricos escarnecendo de Jesus. Você não pode acreditar nisso. Você tem que entender e acreditar que Jesus nunca pecou. Por isso que o seu pão, seu corpo é esse pão sem fermento. Pastor, e as ervas amargas que tinha na mesa? O que eram aquelas ervas amargas? Você já sabe que as ervas amargas o povo comia na Páscoa para lembrar da amargura da escravidão. Mas espiritualmente falando, o que as ervas amargas representam, gente? O pecado. As ervas amargas representam o pecado. O pecado é assim. No começo, é doce como mel. Quando você peca, a sensação do pecado no primeiro momento é prazerosa. Vou dar um exemplo. A pessoa, quando ela bebe, a sensação de beber aquela bebida alcoólica é prazerosa. Primeira bebida, tão gostoso, desce redondo, né? Não é assim que fala a propaganda? Pessoa quando dá o primeiro trago, né? Dá o primeiro trago, que delícia. A primeira pedra, que da hora, que legal. O primeiro caso na prostituição, que maravilha. Pecado é assim. Quando começa, é aquele prazer, é aquela alegria. Só que é algo que você come
e na boca é doce como mel, mas depois no estômago é amargo como fel. Depois que você está preso no pecado, você vai amargar no pecado. Eu vou lhe dar um conselho como homem de Deus: abandone o pecado que você está, porque se você não fizer isso, este pecado vai fazer você amargar para toda a eternidade, num lago que queima com fogo e enxofre. Por que as ervas amargas estavam na mesa? Para lembrar a amargura do pecado. Não se engane não ache que é bom, porque não é uma ilusão. Agora, por que a erva amarga está ali na ceia do Senhor Jesus? O que tem a ver as ervas amargas com Jesus, igreja? Sabe por quê? É porque Jesus é o único que tira de nós a amargura do pecado. Ele é o único que pagou o preço pelos nossos pecados. Ele é o único que nos perdoa dos pecados. Você pode ter cometido o pecado que for nessa vida. Você pode já ter feito o que for nessa vida. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Se você se arrepender, se você se entregar a Cristo, Ele tira de você a amargura do pecado. E do lado das ervas amargas, o que é que tinha? Tinha delícias. Leite, mel, queijos e frutas diversas. Aquelas comidas deliciosas que também estavam lá representavam o quê? Quando o povo de Israel saiu do Egito, da vida de amargura, para onde é que Deus os levou? Para uma terra que mana leite e mel. Então aquele leite, mel, queijos, etc., representava a terra prometida. Trazendo isso para o mundo espiritual, o que representa esse leite, queijo, mel, essas coisas gostosas que estavam naquela mesa? Representa a vida abundante que Deus tem para você. Quem sabe você já comeu o pão que o diabo amassou, mas agora você vai receber Jesus e vai poder usufruir da vida abundante que Ele tem para você. Você não vai mais comer o pão bolorento do diabo, você vai comer das delícias que o reino de Deus tem preparado. Fica de pé no seu lugar, por favor. A pergunta inicial desta mensagem, não sei se você lembra. A pergunta inicial, qual foi? Jesus chamou Pedro e João e falou o que para eles? Vocês vão achar um homem, e esse homem vai estar levando um vaso de água. Sigam. Quando vocês entrarem na casa que ele entrar, vocês perguntem: onde está o aposento em que eu hei de comer a ceia com os meus discípulos? Essa foi a pergunta. A pergunta não mudou, minha gente. A pergunta não mudou. Jesus está agora fazendo essa pergunta para cada um de nós: onde está o aposento em que eu vou cear com você? Ele está te perguntando. Cadê? Cadê o aposento onde eu vou cear com você? Onde está este aposento onde eu vou cear com os meus discípulos? Você é o discípulo do Senhor e Ele quer saber onde é que está o aposento que Ele vai cear contigo. E a palavra me responde em Apocalipse 3:20, põe aí na tela, por favor. Apocalipse capítulo 3, verso 20, responde: onde está o aposento em que Jesus quer cear com os seus discípulos? Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Pastor, onde é esse aposento? É o seu coração. Ele está perguntando: onde é que está o aposento? E você tem que dizer: Senhor, o aposento está aqui, preparado para o Senhor entrar e cear comigo. Diante da pergunta de Jesus, você tem que dar uma resposta. Eu preciso dizer para você, antes de terminar a mensagem, que apesar da Bíblia não ter revelado a identidade do homem do vaso, a Bíblia disse o nome dele? Não. Apesar da Bíblia também não dizer a identidade do dono da casa que preparou tudo, quem é espiritual discerne as coisas espirituais.
quem é o dono daquela casa maravilhosa, que preparou tudo para receber aquela ceia com todos os discípulos? Quem é o dono da casa, gente? É o nosso Deus. O homem rico, dono daquela casa maravilhosa, que preparou a ceia para todo mundo. A palavra de Deus me garante que lá no céu há uma ceia preparada, e um dia eu estarei lá naquela mesa maravilhosa, e você também vai estar lá naquela mesa maravilhosa, ceando na presença do Senhor. Mas para chegar no lugar da ceia, o que é que os discípulos tiveram que fazer? Me responda aí, por favor. Para chegar até o lugar da ceia, o que é que os discípulos tiveram que fazer? Seguir o homem do vaso. Quem é o homem do vaso que você tem que seguir? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Porque o vaso somos nós. Isaías 64:8 diz: mas agora, Senhor, Tu és o oleiro e nós o barro. Todos nós somos obras das Tuas mãos, então nós somos o barro. Dentro do barro tinha o quê? Dentro do vaso de barro tinha o quê? Água. A água que representa o Espírito Santo. Você tem que ser um vaso cheio da água viva que é o Espírito Santo. E quem que você tem que seguir para chegar no lugar da ceia? Você tem que seguir Jesus. Quando os discípulos entraram na cidade de Jerusalém, eles viram muitas mulheres com vasos de água na cabeça. Mas qual era a ordem? Sigam o homem do vaso. Você vai ver muitas mulheres por aí, e muita gente dizendo: siga essa mulher aqui. Desculpa eu falar assim, não quero ofender a fé de ninguém, tá? Mas vai ter gente dizendo para você: siga Maria, porque Maria é mãe de Jesus. Outros vão dizer: siga Aparecida, que Aparecida é a padroeira do Brasil. Outros vão dizer: siga Fátima, siga Lourdes, siga Santa Bárbara, siga de Virgem, siga essa, siga aquela. Mas Jesus não mandou seguir mulher nenhuma. Jesus mandou seguir o homem do cântaro com água. Você tem que seguir Jesus, porque se você seguir Jesus, você vai chegar até o lugar onde a ceia já está preparada. Eu quero fazer uma pergunta agora: quantos esta noite querem receber Jesus no seu aposento aqui do coração? Pastor, eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu quero orar por você que quer receber a Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Levante a sua mão agora, você que quer receber a Cristo. Levanta a sua mão bem alto, junto com a minha mão. Não sinta vergonha não. Pastor, eu quero receber hoje Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus e quer recebê-lo agora, levante a sua mão bem alto junto com a minha, que eu vou orar por você. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei do Evangelho. Eu acho que a pandemia acabou contribuindo, porque quando eu queria vir, não podia vir, aí acabei não vindo, depois desanimei, parei de vir, enfim, me afastei. Mas eu estou aqui hoje e eu quero me reconciliar com Jesus. Tem alguém aqui que se afastou da presença de Deus, mas quer se reconciliar com Jesus? Levante a mão agora bem alto que eu vou orar por você. Tem alguém assim? Não? Eu vou fazer um terceiro e último apelo. Eu quero orar por você que não está desviado, mas que está tendo dificuldades de caminhar com Jesus. Pastor, eu estou me esforçando para seguir esse homem do vaso, sabe? Estou me esforçando para seguir Jesus, mas não tem sido fácil. Eu estou sofrendo, eu estou com dificuldades, eu estou passando por lutas. Tem dias que eu não tenho força para orar, tem dias que eu não tenho forças para ler a palavra, tem dias que eu não tenho forças para vir para a igreja. Eu preciso que Jesus me fortaleça, me ajude. Eu quero orar por você que está tendo dificuldades para seguir Jesus. Sai do seu lugar e vem para frente agora que eu vou orar por você. Venha, pode vir, sai do seu lugar e venha. Tem muita gente que precisa vir, não fique com vergonha não, sai do seu lugar e venha. Vocês podem dobrar os joelhos aqui comigo? Enquanto eles dobram os joelhos, você que quer vir, pode vir. Deixa eu falar com você que está em casa me assistindo pelo YouTube. Você quer entregar tua vida a Jesus?
Quer recebê-lo como Senhor e Salvador? Você está tendo dificuldades para seguir Jesus? Quer que Ele te fortaleça? Aí onde você está, se você puder dobrar os joelhos, como nós estamos fazendo aqui, na sede estadual da Paz e Vida em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, faça a mesma coisa que estamos fazendo. Se você não puder se ajoelhar, pelo menos coloque a mão sobre o coração, repita essas palavras comigo. Vocês que estão de joelhos aqui diante do altar, coloquem a mão assim sobre o coração também e repitam estas palavras comigo. Repita assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu preciso de forças para seguir Jesus. Muitas vezes tem sido difícil, mas eu estou aqui, de joelhos dobrados, diante do Teu altar, reconhecendo as minhas fraquezas e te pedindo, me dá forças. Me ajuda, Senhor, a melhorar. Me ajuda, Senhor, a perseverar até o fim na Tua presença, em nome de Jesus. Deixa que o pastor vai orar por você. Vou pedir para a igreja estender a mão na direção dessas pessoas, mesmo que você não as conheça. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, a ordem do Senhor Jesus foi clara: sigam o homem do vaso. O homem do vaso com água é o Senhor Jesus, que traz consigo a água da vida, da salvação, a água da vida que é o Espírito Santo. Mas não é fácil de seguir, meu Pai, não é fácil. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós vivemos num mundo tomado pelo pecado, tomado por coisas que nos afastam de Ti. E para cada passo que nós damos na Tua direção, o mundo nos puxa para longe de Ti, meu Pai. Estas pessoas vieram aqui, dobraram os joelhos, estão reconhecendo que precisam de forças para continuar caminhando contigo. Há um número muito maior de pessoas agora em casa, em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil, orando nesta mesma fé. Quem sabe esta pessoa que está em casa está se entregando a Ti nesse momento. Essa pessoa que está em casa está voltando para os Teus caminhos, ou talvez está apenas te pedindo forças. Dá força a esse teu filho, dá forças a essa tua filha. Não deixa essa pessoa tropeçar na caminhada. Não deixa essa pessoa cair, mas ainda que ela caia, segure com a sua mão poderosa. Levante esta pessoa com a tua mão poderosa. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pode se levantar. Parabéns, tá bom? Deus abençoe, podem voltar.